Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia. Como foi a nossa sessão anterior? Ficaram pensando bastante, refletindo? Como foi? Sim, bastante. Ficou? Foi bom. Final de semana de vocês foi tudo tranquilo? Foi, graças a Deus. Tá bom. Hoje nós vamos entrar, como eu já havia dito a vocês, um tema um pouquinho mais aprofundado de todos os nossos encontros, tá? E lembra que eu falava que a gente ia refletir sobre mais do que a gente já havia dito, tá? Então, o nosso sexto encontro hoje ele vai falar dos estilos parentais e das disciplinas. Então, nós vamos agora trabalhar nisso. Vamos discutir sobre, tá bom? Gente, o que vocês... vamos lá começar hoje com uma brincadeira diferente, uma dinâmica diferente. Vou pedir que vocês pensem num animal. Pode ficar sentado mesmo, a gente não precisa ficar levantando, se você à vontade. Mas como a gente já está nessa reuniãozinha, vocês vão pensar em um animal e esse animal depois vocês vão falar o motivo ao qual vocês escolheram. Lembrando que nós estamos numa disciplina e estilos parentais. Nós vamos estar falando então de um contexto mais aprofundado. Então vocês agora vão pensar num animal, quando todo mundo estiver ok, aí vocês me falam. Pode começar a pensar. Só para a gente entender melhor, é um animal e depois... vocês vão pensar num animal. Tá. Que vocês gostariam de ser. Certo. E depois vocês vão me falar qual é o motivo, por que vocês escolheram esse animal. Tá? Bom, posso começar? Pode. Bom, se eu fosse um animal, eu seria um cachorro. Por quê? Porque, assim, o cachorro é dado como o melhor amigo do homem, né? E eu sou muito verdadeiro e amigo das pessoas, né? E uma coisa que eu sempre gosto é de ter parceiros, amigos, né? E eu sempre fico feliz com o sucesso dos meus amigos, né? E eu trato eles como realmente se fosse um cachorro, né? Eu tenho o maior prazer de estar com eles e eu tenho essa satisfação. Perfeito. Eu seria um passarinho. Passarinho, então. Porque assim, o passarinho, ele cuida do filhotinho dele ali, né? Ali faz o ninho, né? Prepara, tem aquele preparo, aquele amor ligado para preparar o ninho. Depois que o passarinho nasce, ele vai lá, alimenta. E a hora que ele está pronto para o mundo, ele deixa voar. Bem assim. Alguém mais? Carol? José? Um urso. Um urso? Porque Eu pensei assim, um urso na questão da proteção, né, da família dele, do filho, e também buscar o alimento na mata, né? E desse grandão, forte, né? Eu pensei nisso. Acho que seria uma leoa. Porque eu acho que a leoa é muito protetora, também muito firme quando precisa ser. Eu acho que eu sou esse tipo de pessoa, principalmente depois que eu tiver mel, sinto que eu tenho mais esse instinto, sabe? A flor ou mais em mim. Acho que é a leoa mesmo. Perfeito, gente. Então cada qual tem seu instinto, né? Se a gente assim possa chamar. É o seu instinto, e isso é muito importante, né? Não fazendo o que eu não iria esquecer, a lição de casa todo mundo fez, está tudo certinho. Sim. Obrigada, pessoal. Vamos lá. Vamos retomar a sessão 5 para quem já esqueceu alguma coisinha. A sessão 5 nós estávamos falando das mídias, do celular, dos problemas que a gente tem com essa conexão ali, o celular o tempo todo, tela, enfim. Lembrou? Sim. Então, vocês querem retomar? O que a gente percebeu nessa semana foi a importância da supervisão, né? Sim. Do adulto, né? Com relação ao que as crianças estão
assistindo, né? Perfeito. Porque muitas vezes, você está fazendo alguma atividade dentro de casa, a criança está sozinha na sala ou no quarto, Sim. ou no celular, ou no notebook, ou na televisão, e de repente ela está observando ou vendo algumas coisas que são impróprias para a faixa etária dela e vivenciando essa questão da violência, né? Dessa questão também desses programas hoje que só transmite basicamente essa questão da violência. Perfeito, perfeito. Alguém mais quer falar? Tempo também das crianças, né, na tela, também restringir o tempo, que deixava um pouquinho mais para conseguir fazer as coisas de casa, sim, né? Então sim. acabava deixando um pouco mais. E agora eu me policio para que eu possa controlar o tempo, coloco até despertador. Perfeito, José. E também praticamente a mesma situação deles aí, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa em casa, acaba deixando o filho do celular, passa um pouquinho do tempo, porque a gente está naquela atividade, acaba a atividade toma bastante tempo, né? Distrai a gente, quando você vê, a criança já ficou com mais de 1 hora, 2 horas celular na mão. Então eu estou procurando policiar muito nesse sentido, né? E fazer com que ele assista mais desenho na televisão. Os desenhos, a gente até ajuda a selecionar, às vezes eu sinto que ele Selecionar e monitorar, né? Isso. Que a gente passa para os nossos filhos cada hora. A gente tinha dito também sobre dificuldade com os parentes, né? Tipo, de avisar, tenta não dar o celular igual acontece na casa da minha mãe, sabe? Eu sempre falo, mãe, não deixa ela com o celular, não dá, eu sei que ela gosta, criança ama, criança não, mas não deixa ela fazer outra coisa. Então eu fui meio policiando mais que isso, com a minha sogra, com a minha mãe, para elas tentar fazer o que eu e o pai dela faz em casa, sabe? Porque é fácil, mas é que... Muito bem, muito bom, isso é importante, até para nós também. Não ficarmos ali, né, focados, a gente perde a noção do tempo, de onde a gente está, porque a gente está no celular, ou na televisão, né, vídeo, essas coisas todas, e muito bom. É aprendendo direitinho, sabe? Como montar, então, para disciplina das instintos parentais. Então, eu acho que o próprio texto, o próprio dizer, já está colocando o que nós vamos estar falando hoje, né? Eu vou fazer umas perguntinhas e aí vocês vão me respondendo, tá? Fiquem à vontade. O que é ser pai para você? Esse pai não é a figura masculina, é o pai. Os pais. O que é ser pais para você? O que você, sim, responsável? Carinhoso. Gente, não repara a minha letra, você lembra? Pelo amor de Deus. Eu ia falar já tá aí. Protetor carinhoso. Segurança. Ensinar dentro de todos esses tópicos, né, da proteção, do carinho, a educação para que seja uma pessoa de caráter, né, leal, e isso se aprende com sentimentos, né, amor. Sim, então aqui educar, né? Para você formar um bom cidadão. Eu acho que ser exemplo também, tem outra palavra, eu esqueci, mas ser exemplo, criança aprende muito bem, gente. Nós somos espelhos, né? Nós somos espelhos, né? Nesse sentido mesmo, ser exemplo. Nós somos espelhos. É dar limites, né? Regras. Aconselhador, né? Com certeza. Né?
sempre está aconselhando você. Errado, faça isso que vai te. Apoio, né? Também ensinar a criança a ter cautela, a pensar antes de agir. Posso jogar uma e alegria, não pode? Sim. Risos. Sim. Amor. Amoroso, né? Sim. Dentro dos sentimentos, né? Sim. Carinhoso. Bom, Esportista. boa. Verdade, aconselhar Deixar o alguns filho a adultos. praticar esporte. Saúde. É, Da saúde. Isso mesmo, pessoal. E aí, e se vocês fossem contratar um pai ou uma mãe? Porque o objetivo desse encontro hoje é para a gente entender como é ser pai, como é ser mãe, como é ter família, como é ser responsável por uma criança. Certo? Então, como que vocês fariam hoje, né? Vocês já sendo pais, mães, avós, avós, enfim, sobrinhos, devem ter sobrinhos, primos. Como vocês veem essa situação, esse tema de hoje para a família ou para o futuro, enfim? Como nós somos pais e avós, como que nós vamos deixar esse legado para os nossos filhos, netos, sobrinhos, primos, vizinhos, que a gente pode também estar ajudando? Como que a gente deixaria esse legado? Então, o que vocês pensam em ser pais? Vocês são bons pais? Me considero uma boa mãe. Por qual motivo? Eu acho que a minha filha é muito pequena ainda, ela tem 1 ano no mês, mas eu já sinto que eu tenho que fazer tudo que eu posso para que ela cresça bem. Sim. Em casa a gente está sempre sendo muito carinhoso e brincando com ela. Mas também pondo limites nessa questão da tela, né? Que é o que ela mais gosta. Tela, questão de alimentação, hora de dormir, tudo certinho para que ela entenda que tudo a gente pode dar amor, mas também limites. Então eu acho que disciplina entra nisso, sabe? Tá. Deixa eu colocar para vocês aqui o objetivo dessa sessão de hoje, só para que vocês entendam um pouquinho mais do que nós vamos estar trabalhando. Como eu expliquei, hoje seria um pouquinho mais aprofundado. tá. O que a gente tem que aprender é lembrar que os nossos filhos são crianças pequenas, se comportam mal e cometem erros, porque eles ainda estão em crescimento e aprendendo com o mundo e as pessoas funcionam e o que pensar, como se comportar e usar as palavras. As crianças ficam com raiva, mostram isso com ações, porque não conhecem muitas palavras para expressar seus pensamentos e sentimentos. As crianças aprendem imitando e observando outras pessoas. Elas são nossa fonte de alegria e parte importante dos nossos sonhos para o futuro e para a nossa família. Então, assim, hoje nós vamos falar do que o pai pode estar fazendo para educar os nossos filhos. Então, entrou todo esse nosso contexto, toda essa nossa discussão, tá? E assim, mesmo que vocês não deem conta de tudo isso, né? A gente tem que ter um pouquinho de flexibilidade para a gente chegar no nosso objetivo, ou perto dele. Ninguém é perfeito, né? Mas a gente tentar diminuir um pouco dos erros que foram passados, ou também não vejo como cada pai criou a gente como tinha que criar. E aí a gente tem que estar ajustando isso. Perfeito. Deu para entender agora? Sim. Agora, a definição mesmo do que é um ser pai, como a Carol já colocou. Quer falar, José? Eu me esforço bastante para ser um bom pai, né? Tanto que ali, ó, eu procuro ser aconselhador, protetor, esse é nato, né? Tem que ser mesmo, né? Sem estar sabendo, principalmente na escola, quando pensa na escola, você tem que estar lá, conversar com o professor, com o diretor, né?
Em casa também a gente procura muito assim, dar exemplo, porque como foi falado ali, a gente é espelho para eles, né? Se a gente não der um bom exemplo em casa, não vai adiantar exigir da criança quando ela estiver lá fora, né? Então acho que se enquadra um pouquinho isso aí, protetor, carinhoso, aconselhador, pelo menos um pouquinho de cada aí a gente está se esforçando para ficar dentro desse padrão, né? Eu também tento, assim, não ser autoritária, né? Quando ocorre alguma coisa, não que eu já não tenha, Sim, já fui. claro. Mas, assim, a gente vai se moldando, né? Então, assim, eu prefiro conversar mais. Nem no passado, já cheguei, quando a minha filha chegou e falou o primeiro palavrão quando veio da creche, eu peguei e lavei a linguinha dela com sabonete. Mas assim, hoje eu já tenho assim, uma noção e assim, converso, explico, né? Falo quais são as consequências, o que pode acontecer com outro coleguinha que receberam aquelas palavras, né, fortes. E assim, tem sido bem proveitoso. Que bom. Melhor do que o sabonete. E na época que você passou o sabonete, com certeza não tinha alguém por perto para estar orientando ou até mesmo falando. Os meus né, pais poderia... foram, minha mãe sempre foi muito autoritária. Então ela você assim, só naquela época, exatamente. Na verdade, assim, eu sempre tive assim um segmento em função do meu pai. Meu pai sempre foi a favor do diálogo. Eu nunca apanhei do meu pai. Ele nunca levantou o braço para mim, a mão para mim. Exatamente porque ele sempre me propôs comentar sobre o ocorrido. Às vezes chegava alguma reclamação, ele perguntava se realmente eu que tinha feito isso, né? E aí eu dava a minha opinião, se sim ou não. E em cima do sim ou do não, ele me aconselhava a não fazer ou sempre falar a verdade, né? Então eu me espelhei muito do meu pai com relação aos meus filhos. Ouvir primeiro, dialogar. Eu acho que o diálogo é importante entre qualquer segmento, né? Marido, mulher, filhos, né? E então, assim, nessa questão aí, o meu pai sempre foi a favor do diálogo. A minha mãe era um pouco mais dura, mas também sempre a favor do diálogo. Isso é um aprendizado que eu tive. Perfeito. Gente, uma pergunta. Vocês acham que há diferentes tipos de pais? Sim. E assim, quando a gente vai contratar alguém para cuidar dos nossos filhos, como que vocês pensam em contratar? Será que essas pessoas elas estão dentro de tudo aquilo que a gente precisa? Eu procuro primeiro saber, no caso, pegar uma indicação, saber como que ela foi, né? Uma outra família, para não ter segurança, né? Eu não posso colocar qualquer pessoa na minha casa. Vocês têm uma referência, né, de pessoas que são amigas, assim, indicação. Mesmo com a indicação, ainda corre risco ainda. Mas o problema é a creche. Se for creche, não tem muito o que escolher, né? E elas ficam com os cuidadores da creche. Então, basta a gente, que nem eu, no meu caso, quando tinha muita notícia sobre caso de criança em creche, eu já fiquei, bom, super preocupada. Mas aí as professoras da creche dela, sabe, passavam com uma segurança, sabe? Eles são sempre felizes com a creche, animados, então eu já pensava, poxa, deve estar cuidando bem dela. Perfeito. Muito difícil, Mas a pergunta, você acho que bem claro. Um cuidador, uma babá, a escola, qual é a diferença maior de uma família? Babá na escola é algo cultural, né? Sim, a criança ela fica num período, mas ela não vê a hora de ir para casa, ver os pais, porque sabe que é o ambiente acolhedor dela, né? Ela se sente mais segura. Também os filhos são pagos, né? Para cuidar eles, então. A escola educa pouco.
Eu penso assim, como a Carol falou, o professor, a babá ou o cuidador, ele não ele é temporário, né? Ele é temporário, que fica um tempo com nossos filhos, às vezes na escola fica um ano com o professor, no ano seguinte muda, né? E pais é o tempo todo, é 24 horas com a criança, né? Então eu acho que basicamente essa diferença é basicamente isso. O cuidador, ele cuida ali do presente, do momento. Os pais, eles cuidam pensando no presente e no futuro. Sim. E assim, deixamos regras, né, para esses cuidadores, regras para essa escola, eles têm que entender que eles estão dentro desses limites. Então é aí que a gente também tem que ver a família e a escola ou a cuidadora, no caso. E tem uma coisa, né? O cuidador, a babá, o professor, ele é remunerado, né? O pai e a mãe não é remunerado, né? É algo de fraternal mesmo, né? A entrega é diferente. Então, acho que é muito importante isso. Como eu falei a princípio, né? A questão de se contratar um educador, uma pessoa assim, ou mesmo na creche, né? Na escola, sempre a gente tem que estar presente. Não adianta só colocar a criança lá como se fosse um depósito de criança e esquecer. Já vi muitos amigos que faziam isso com seus filhos, né? Pelo menos lá em casa a gente procura ao máximo dar toda a atenção que a criança precisa para lá fora ela ter segurança, né? Principalmente nesses ambientes que não é o ambiente dela. Eu penso nisso. Certo. Eu vou agora entregar para vocês 3 perguntinhas, tá bom? E aí vocês respondem e depois a gente discute. Tá bom. Caixinha de sonho tá ali também, né? Então eu tenho aí 3 perguntas e aí vamos juntos aqui. Que perguntas você faria aos candidatos para os pais? Então vocês estão agora fazendo uma seleção, certo? Então quais seriam as perguntas que você faria para esses candidatos a ser pais? Se eu fosse criança ou Não. Se você for criança. Então vocês são crianças, desculpa. Vocês são crianças e aí vocês vão fazer uma entrevista com candidatos a ser pais de vocês. Como vocês, que pergunta você começaria para fazer a esses candidatos? Desculpa, Carol, obrigada. Alguém quer água? Quer? Eu aceito. Eu também aceito. Por favor. Carol? Eu tô demais hoje com você, né? Luciana, quantas perguntas pode colocar aqui? Por exemplo, a número 1. Umas, quantas você quiser. Pode fazer um O teste é interrogatório mesmo? seu, a seleção é sua. Programa com inteligência artificial. Né? E aí, tá tudo bem?
Vamos lá para a segunda? Só um minutinho. Tá. Você pergunta bem. Mas é um pai exigente para você. Cheio de. Podemos? Dois. Vamos ver aqui. Agora vai para a segunda, é isso? Segunda, que qualidade e requisitos são importantes para contratar alguém como mãe? Então escolheram o papai, agora vai escolher a mamãe. Pronto. Para que as crianças precisam de pais? Por que a gente precisa de um pai, de um avô, de um responsável? Agora a gente vai discutir ali as respostas. Tá bom? Vamos lá. Que perguntas você faria para os candidatos? Então vamos lá, os candidatos.
O que eles precisam ter aí para vocês, então? Perguntando Posso mesmo. começar? Pode. Você gosta de criança? Boa. Você é protetor? Não. Deixa ele ver. É que eu fiz uma listinha grande. Aí talvez até se encaixe em alguma resposta de vocês. Isso. Você gosta de brincar? Você vai me dar carinho e amor? Você vai me dar doce comida? Ai, bonitinho. É tipo de criança mesmo. E por último, você vai me levar para passear? Alguém se enquadra bem em alguma Vai dessas? virar. Eu coloquei aqui uns assim de um adolescente procurando. Você é protetor? Você é carinhoso? Carinhoso tem ali lá. Kinder, então você é protetor. Você é trabalhador? Boa! Como é que vai pagar essa Como vai coisa? prover, né, a família? Você possui autoridade? A criança vai pensar assim. Não, por isso que eu falei, é um adolescente. Foi livre, certo? Alguém mais se Já de enquadra? 9 anos consegue, né? Acho que eu só coloquei uma Agora diferente. isso. Pode falar, José. Ó, o Senhor tem paciência com crianças. Paciência. Boa. O Senhor sabe fazer comida para crianças. Boa. Ou seja, duas vezes. É. Aí o Senhor gosta de brincar com criança, já tem aí, né? É. Já tem lá, acho que Carol? Acho que eu coloquei uma diferente. Você não dá palmadas, né? Ah, completo, né? Você não dá palmadas. É. A criança com certeza pensaria assim. boa. Pode falar. José, você fez uma pergunta muito boa ali. Porque o pai da minha filha, com 1 mês de idade, ele deu uma mamadeira de Coca-Cola, porque não sabia colocar o leite na garrafa e chacoalhar. Isso. Gente. Eu estava no hospital Aí. com a avó dele e ele tem uma garrafa. Pegou, atravessou a rua, comprou uma garrafa de Coca-Cola que ele não lembrava como eu tinha explicado para fazer a mamadeira e encheu a mamadeira com Coca-Cola. Meu Deus do céu. É. Gente, vamos discutir então, ó, se você gosta de criança, realmente, se você vai ser pai, né, você tem que ter essa opção. Você gosta realmente de criança? É requisito É. principal, É né? um dos principais, Um dos né? principais. Se gosta de brincar, porque criança tem a sua fase, né? Não é só brincar, não é só estudar, ele tem os seus momentos. Nós temos esses momentos de descanso, de brincar. Carinho e amor também, a gente precisa desse carinho e de amor. Claro, comida e no tempo certo dar um docinho também, né? Porque não é também livre, se fosse estava sempre bom, né? Levar para passear, claro, a gente não consegue ficar dentro de casa entediado, quem dera uma criança. Protetor, óbvio, né? A leoa, o urso, o passarinho, o cachorro, né? Então a gente tem realmente esse nosso instinto. O trabalhador, para a gente prover e dar tudo que a gente precisa, sapato, roupa, comida, brinquedos, enfim. A autoridade, porque tudo, né, na vida não é tudo livre, eu posso pegar, quebrar. Aí já entra em outros assuntos que a gente também ainda vai tratar aqui, tá bom? Ter paciência, é claro que chega a um limite de tudo, mas a gente tem que ter mais paciência do que estresse, fazer a comida, né? E ter os limites. Vai dar palmadas? Às vezes vai ter que precisar ou não sei como cada pai cria seu filho,
De preferência não, né? Mas se não tiver jeito, ninguém também tem como não controlar, né? Cada qual sabe das suas necessidades. É óbvio que não é o justo, mas, né? A gente tem que ir. Vamos para 2? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que a 2 é basicamente um pouco diferente, porque como é mãe, né? A mãe tem um perfil diferente do pai. Eu percebi que aqui é mãe. Na verdade, eu preciso ser importante para contratar alguém como mãe. Eu acho que mãe, não que o pai não tem que ser, mas a mãe, você é carinhosa, Sim. Pronto, perguntaria, né? Você é carinhosa? Você é divertida? E eu acho que essa pergunta de gostar de fazer doces e comidas gostosas é mais pra mãe também. É, né? Faria, né? José? Ó, aqui nas qualidades e requisitos. Amar sem medidas. Protetora. Atenciosa. Saber dialogar. Tem algumas repetidas aqui, ó. Carinhosa, amorosa, alegre. Alegre, né? Então, divertida, né? Caridosa, educada, acolhedora. Tem Acho que tá ali protetora. Vocês têm que pensar como se vocês fossem as meninas pensarem. Paciente. Muito Mãe paciente. Amiga. E responsável. Alguém quer falar sobre as mães? Se vocês escolherem, ou já Acho que isso Já aí deu, tá- já deu, tá né? legal. vamos passar para a terceira, então? Vamos. Sim. Por que as crianças, então, precisam de ter pais? Para aprender a ter limites. Educar. Ter limites? Cuidar, né? Ajudar no crescimento e desenvolvimento. Conduzir para o futuro? Isso, ser uma pessoa de caráter e de princípios. José, o que você tinha dito? Ajudar no crescimento, no desenvolvimento físico, intelectual. Eu dei um TCC, hein? É? Não é nem um questionamento, né? Ensinar regras. Eita! Fala, Zé, vai devagar. Esses filhos exigentes demais. É, Mais alguma coisa? Carinho. Nós precisamos dar carinho. proteger. Segurança, né? É. Proteger segurança, né? Vocês viram que as 3 perguntas, elas praticamente saem nas mesmas respostas, né? Que nós queremos ter pai, mãe, e eles têm que estar dentro de um contexto nosso, como filhos, né?
E aí, já que a gente tem essa exigência, nossos filhos também precisam ter essa mesma devolutiva do que a gente quer como pais, né, para ser os nossos pais. Então, eu coloquei a frase completa aqui, ó. Posso falar? Claro, Carol. Ser amados e educados no caminho certo para crescer de forma saudável. E colocar limites e regras para que sejam crianças e adultos responsáveis. Perfeito, Né? né? Acho que é o que eu defino. Bem infinito. Mediante ao que a gente tinha já conversado, discutido, eu vou fazer uma perguntinha. Como vocês aprenderam a criar e a educar seus filhos? Estabelecendo limites. Isso aqui eu já tinha adiantado, né? Então, como vocês aprenderam a criar, né, e educar seus filhos? Limites? Posso falar? Pode, gente, pode falando. Na verdade, como eu aprendi, foi feito minhas irmãs e minha mãe e meu pai. Então, Foram com exemplo. Isso, exemplos. Porque quando a gente tem filho, a gente não sabe tudo. Não. Estou aprendendo com eles. No meu caso também, a base vem dos meus pais. Claro que eu não levei tudo, né? A gente vai melhorando agora. Vai melhorando, Melhorando, né? tirando que Base dos meus pais. Acho que é o melhor exemplo, né? Que a É. gente tem para aprender, assim. Na verdade, assim, né, quando você tem, por exemplo, uma rede de apoio como família, pais, avós, tios, né, a tendência é você ir puxando aquela educação que foi dada para a gente. Quando você não tem essa rede de apoio, fica mais difícil de você educar, né, ter um estilo ou educar uma criança cuidando mais. Diante de tudo que a gente está falando desde o início, desde o tema, disciplina e estilos parentais, agora a gente vai entrar numa colocação, que é disciplina e o que é carinho, amor. Então eu vou fazer essa mesma perguntinha e vocês vão falando para mim. O que vocês acham que é disciplina e o que vocês acham que é carinho e amor? Dentro de disciplina, se aplica regras, limites, eu tinha falado para você. regras, limites, O respeito, né? Com os mais velhos. respeito. O que mais? Cumprir o horário. Já está dentro Já de está dentro limites, de né? regras, né? Eu acho que carinho, Já né? generalizou, né? Afeto, eu acho que é uma. Aqui? Não. Aqui. Isso, A disciplina também é afeto, né? A disciplina também é cuidado. Alguém mais quer falar de disciplina? E o que vocês... Conversar e não gritar. É, Eu acho que a disciplina é isso, conversar e não gritar. Mas Simulando aqui, pessoal, que mais? Disciplina, Educação. educação. hábitos, entraria? criança precisa disso, né? Hábitos. seria hábitos sociais, poderia ser disciplina. Hábitos na família, fora, né? Ambiente familiar e fora. Isso, Seguindo, né? Pra carinho, ou alguém tem mais disciplina pra gente colocar aqui? Acho que carinho. Carinho, eu acho que afeto. Aí, disciplina, acho que comportamento seria hábitos também, né? Comportamento. Pode ser também, amor, Aqui ou lá? no carinho. Fraternidade. Acho que só já está dentro do amor, né? Você já está no âmbito familiar. O diálogo é uma forma de carinho. Isso.
agradar uma criança, é muito difícil a gente amar. Também tem que fazer. Fazer uma comida que a criança gosta, né? Agradar. Agradar, Brincar com uma criança. Brincar é uma forma de carinho. Esse agradar, tá? No comer, no vestido, tá? Eu acho que essa palavra que você falou agora, eu acho que se encaixa no carinho, atenção à criança. Eu acho que a gente tem que disciplinar isso, mas isso vem com carinho. É o carinho. Certo? Gente, agora eu vou fazer uma pequena leitura para vocês do que envolve tudo isso que a gente está falando, tá bom? Bem, o caderninho de vocês já estão acompanhando, né? Tá dando certo aí, né? Na página 15, certo? Então vamos lá, ó. Dentre tudo isso que a gente conversou, existem alguns estilos parentais e eles são pais com autoridade. São os pais que respondem aos filhos e estão dispostos a ouvir. Então eles são com a autoridade, pais com autoridade, possuem padrões e expectativas claras para os filhos e monitoram o seu comportamento. Quando as crianças não se comportam bem, tendem a ser compreensivos do que punidos. São firmes, mas não rígidos. Prestam atenção e ajudam crianças a expressar seus sentimentos e sentimentos. Escutam, mas nem sempre aceitam o ponto de vista das crianças. Crianças educadas, nesse estilo, tendem a ser amigáveis, responsáveis, socialmente independentes, têm autocontrole e são bem comportados e são bons alunos. Vocês se enquadram em um pai com autoridade? Ou vamos terminar de fazer a leitura? Eu acho que é um Então, José, como você explicou, que a gente, né, foi no início, também é o da ficha. Vamos agora para os pais permissivos. Esses pais são calorosos, mas não conseguem estabelecer limites firmes. Exigem pouco dos filhos e têm expectativas relativamente baixas quanto à maturidade e autocontrole. São relaxados, não monitoram as atividades dos filhos muito de perto, permitem total liberdade e evitam o confronto, são carinhosos e comunicativos e se comportam mais como amigos do que pais. Crianças educadas com estilo parental tendem a ser impulsivas, sem autocontrole, exibir problemas de comportamento como agressividade e podem até ter dificuldades na escola. Alguém da família, vocês se enquadram? Posso continuar? Pais autoritários. Esses pais são inflexíveis, rigorosos, exigentes e duros no controle do comportamento, têm muitas regras, valorizam a obediência e a autoridade, tendem a enquadrar os comportamentos das crianças de forma a atender a seus padrões e coibir a vontade delas. Favorecem a punição, são muito exigentes e não são responsivos. Crianças educadas com esse estilo parental tendem a ter problemas comportamentais como depressão e ansiedade, tendem a ser irritadiços, é isso? Apreensivos, medrosos, instáveis emocionalmente, infelizes e se aborrecem com facilidade. São taciturnos, vulneráveis ao estresse e sem objetivos. E pais ausentes. Esses pais são indiferentes, não são disponíveis e têm pouca comunicação com seus filhos, não exigem muito, podem atender às necessidades dos filhos, mas não envolvem em suas vidas. Em caso extremo, pais chegam até mesmo a rejeitar, negligenciar as necessidades dos seus filhos. Crianças educadas com estilo parental apresentam os piores resultados, tendem a ter baixa autoestima e pouco autoconfiança, além do mais, problemas emocionais de comportamento, não têm ambição e buscam outros exemplos a seguir.
porque muitas vezes são inadequados de forma a substituir pai ou mãe ausente. Então, são estilos parentais que nós temos, de pais com autoridade, tem toda a diferença de com autoridade, de permissivos, autoritários e ausentes. Eu acho que cada um pode ser um pouquinho de cada pai que está aqui, né? Mas não trazer toda essa bagagem tão negativa, né? Que pode muito atrapalhar o desenvolvimento do seu filho. Eles acham que estão acertando e também não serão julgados por isso. Mas o que a gente puder organizar e ajudar, a gente vai estar fazendo. Quer falar alguma coisa? Alguém? Nós vamos agora fazer uma atividade, tá? Então, uma dinâmica, tá bom? Onde vocês irão voltar um pouco à infância de vocês, tá? E temos aqui 2 cartazes, onde vocês vão estar voltando no tempo e vendo de tudo isso que foi explicado aqui, que a gente conversou, desses estilos com os pais autoritários, os permissivos e os com autoridade e os ausentes. E aí agora vocês irão se direcionar para quem acha que não se enquadra. Tá dando para entender? Então vamos lá. Para quem teve uma infância com pais autoritários muito rigorosos, para quem teve com pais permissivos e muito indulgentes, ou meio termo aqui. Perfeito? Deu para entender? Sim. Agora desse lado de cá. Os engajados, muito calorosos, estão lá na infância, todo mundo aqui criança, voltou, está lembrando do pai, da mãe, da educação de vocês. Muito distante e frio, ou ficou para lá e para cá, meio termo. Então vocês vão agora ficar, refletir aí, e aonde vocês se encaixam, tá bom? Podem levantar e se direcionar aos cartazes. Perfeito? Pronto? Alguém quer mudar? Tudo certo? Pronto? Vocês vão começar a falar agora, tá? Sobre. Então, pode colocar para mim. A minha mãe sempre foi muito autoritária, Certo? Tipo assim, se dá tabuada, reglada na cabeça, se não acertou. O meu pai, muito permissivo, assim, acontecia e assim, meu irmão aprontava mil e uma, ele ficava quietinho e só deixava minha mãe agir. Eu já ficava, se tinha alguma coisa assim pra aprontar, eu já ficava quieta, só esperando, porque só os gritos da minha mãe já pegavam na espinha. Então, por isso que eu me posicionei no meio. Perfeito. Pessoalzinho do lado de cá, pode começar a falar. Pode, claro. Eu fiquei aqui no meio porque a minha mãe sempre foi muito engajada, muito calorosa. Ela que muitas das vezes era a ponta grossa da casa, mas às vezes sempre de forma carinhosa, né? Meu pai deixava ele era muito distante, então a gente cresceu muito com o carinho mais da minha mãe e na parte fria do meu pai, meio distante assim. Então eu me posicionei no meio por conta desse tipo de criação que eu tive. Minha mãe sendo muito mais calorosa, mais preocupada, era que às vezes supria, porque meu pai deixava de fazer, foi negligente muitas vezes, né? Enfim, erros do passado, que hoje em dia não são mais a pessoa e na vida também. Mas é isso, eu fiquei no meio por conta dessa criação que eu tive. Perfeito, José. Bom, aqui no caso da minha família, aqui também. O pai e a mãe sempre eles tiveram muito diálogo. Ele, como trabalhador, dava muito exemplo pra gente, na educação também. Minha mãe também, muito carinhosa, muito atenta, sempre educando a gente. Ensinou a gente a cozinhar desde pequeno, 10 anos. E o pai também, fazia as coisas em casa, não pensando, sempre chamava um de nós para orientar, né? Ele ia conseguir. Então, graças a Deus, eu tive um bom exemplo por parte deles. E isso foi a minha base familiar. Tá? Perfeito.
Bom, aqui eu acho que eu já tinha feito um comentário antes, né? O meu pai, a minha mãe tinha um pouco mais de autoridade, né? Ela colocava mais limites, mais regras. O meu pai era mais caloroso, ele sempre a favor do diálogo, né? E eu sempre falei e falo para as pessoas que meu pai foi meio fora da curva na época que ele me educou como criança. Meu pai nunca me bateu, ele sempre conversou comigo o que era certo, o que era errado, o diálogo, me mostrava com exemplos, né, inclusive dele, né, e eu acho que esse aqui foi um estilo que eu adotei com meus filhos, com limites, com regras, né, e tento colocar também para minha filha essa questão desse melhor estilo, que é um pai com autoridade, né? Para a minha neta que está crescendo, que está dentro dessa faixa do programa. Então, assim, meus pais foram muito engajados, muito calorosos. Perfeito, perfeito. E hoje, como vocês são como pais? Certo, hoje vocês realmente. Eu acho que assim, dentro desses quatro, com autoridade e engajador, com caloroso, hoje aqui se encaixa melhor nos padrões atuais, né? Perfeito. Que é regras, limites, saber com quem está, onde está. Exatamente. Dar afeto, dar carinho, ouvir também as crianças, que é importante você ouvir, por mais que você tenha uma percepção que o que ela está falando não esteja muito correto, né? Mas o fato de você escutar a criança já ajuda bastante e ela entende também que você está dando atenção para a fala dela. Perfeito. Pessoal, obrigada pela participação. Alguém quer comentar? Eu acho que assim, a importância da participação, né? Tanto assim, com as brincadeiras, com o estudo da criança, né? Com os passeios. Acho que hoje em dia, ver o que a gente passou na infância hoje, eu gostei bastante coisas na minha mãe. E hoje em dia, como eu falei, meu pai é outra pessoa, então ele é outra pessoa, então em casa eu e o André, a gente tem que assim, nós não somos perfeitos, não. A gente fica exagerado, sabe alguma coisa, mas sempre voltando para esse tipo de educação. E até os nossos pais se transformam também, Com né? certeza. A minha mãe fez psicologia, ela se tornou outra pessoa. Isso é O meu pai também, assim, até eles conversavam muito pouco, tinha pouco diálogo, né? Quando eu era criança. Hoje em dia eles conversam muito, isso é muito importante, né? Isso é muito interessante. Perfeito, pessoal. Obrigada por essa participação, por essa fala, né? Porque nada é pessoal isso, né? Então é complicado, né? Mas que bom que vocês conseguiram se soltar. Então a gente conseguiu se enquadrar no ideal. Exatamente. Agora nós vamos fazer uma atividade bem gostosa, tá? Pode deixar um pouco a mesa livre para vocês vão mexer com um material bem legal, vai voltar na infância. Bem gostosinho, brincar de massinha, quem já brincou de massinha aqui, Só um parquinho. pode fazer em dupla, tá? Como nós somos só dupla, nós quatro, vamos fazer em dupla. Perfeito. A massinha. Ó, precisar de mais, pode pegar, tá bom? Obrigada. Sonhos, então agora a atividade da massinha vai ser exatamente isso. Tudo que a gente colocou na caixinha de sonhos, nós vamos agora reproduzir na massinha. Não precisa se preocupar, ninguém é artista, façam do seu jeitinho. Vejam aí, né, os sonhos de cada um que vocês trouxeram na caixinha.
Já pode pensar no de hoje, se vocês acharem melhor, já quiser escrever também, já pode. Façam à vontade, tá? Sintam-se à vontade, tá? Posições que a gente colocou na caixinha, Isso, a gente pode pôr aqui na fazer madeira, na massinha. Se quiser fazer individual ou em dupla, vocês se sintam à vontade. Vamos fazer um dupla, né? Coletividade. Você escutando, né, Carol? É diferente, o sol vai ser diferente. O sol. Beleza. Fazer um brinquedo. Diferenciar. Muito fácil. Mas é bom. É bom mesmo. É bom. Isso aí. Nada, a gente quer que nossos filhos tenham casa, construir uma casa. Isso aí, eu penso que pode fazer opções, sabe? Cabecinha Fica à vontade, vai no chaveiro, fica no Vamos fazer casa, depois eu vou puxar. primeiro vamos conquistar uma casa, né? De verdade, eu quero que todos esses encontros que nós tivemos, a gente tem mais um, para a gente finalizar com sucesso total. Quero que vocês guardem com bastante carinho mesmo, porque nós aqui discutimos em grupo, guardem e vejam que vai conseguir fazer, vai conseguir desenvolver com os filhos, com os netos, com os vizinhos. Eu fico avisar para a comunidade para eles poderem estar vindo. Vocês são pais aqui da escola, eu acho que é importante vocês estarem junto da gente, toda a importância que é marketing na nossa sociedade hoje em dia. Com certeza.
Carol. Aí não é só nossa, a gente cobra o coração. Acho que uma casa aqui, a gente tem uma escola que o sonho dele é Estudar, né? Sim, faculdade. Ah, lá, bonitinho. Você tá desenhando ou colocando massinha? uma massinha que sai do prédio aqui. Já escutou a nossa ideia também de faculdade, estudo. Acho que todo pai a gente quer isso. Mas eu estou fazendo um livro aqui, né? Isso. Isso aí é habitação popular, né? Uma casa? Uma casa com mesa, com Parede. sobrado ainda, né? Sobrado. Pessoa amorosa, vou fazer uma lâmpada, uma pessoa inteligente, entendeu? A lâmpada é pensamento, ideia. A Carol tá arrasando aqui. Uma coisa que eu fiz na faculdade tinha mapa, sabe? Mas ó, Aí faço tudo isso aí. Eu lembrei de criar uma mapinha mental. Mas é gostoso, massinha, você volta sua fase da educação infantil. Relembra. Eu tive uma turma de educação infantil que eles amavam massinha. Eles achavam que era massinha. Massinha, eu falava, gente, a vida não é só massinha. Vamos ter que aprender a fazer um nome também, turma. Mas eu sempre dava massinha. É incrível massinha. Eu amo massinha. Faz tanto tempo que eu não Dia. É importante. Nossa, mas o que você está fazendo? Só que uma janela. Que é isso? eu estou fazendo um livro aqui. Nossa, Isso Isso aqui é uma janela aberta para o sol entrar. Tá. Mostrando seus dons. Vou fazer livro nessa livro, eu tenho que Eu espero que vocês entendam, viu? É, eu também. Tá lindo. Tá no aspecto de uma casa? Sim, claro. Fez uma costela. Costela de Adão. A mais uma costela, né? Esse seu é. Esse aqui? Ali no José. Aqui atrás eu tenho um sonho. Né? Não, não, Tem- aí eu vi. Acho que é uma casa, mas uma casa, gente. É que o espaço ficou pequeno. Ela não conseguiu identificar a nossa casa no começo. Hã? Você não conseguiu identificar a nossa casa no começo. Pensando. Funcionar a cabeça. Assim, né? Se você quiser pausar, né? Não deixa Deixa rolar depois. Na hora da edição.
Morar, né? Ela vai fazer um livro também. Professora, esse é um pássaro, tá? É, né? E aí, pessoal? Passou rápido nosso curso, né? Curso não, como que eu posso chamar? Nosso encontro. Terminou ainda? Quase. A hora de Vontade de fazer um caminho, você perto da árvore. É uma árvore, eu falei coqueiro. Ah, é mesmo? José, quando você se aposenta, você já tem onde se dedicar. Suas obras cartas. Terapia, né? O povo compra essas artes. Você está terminando o caminho. Eu vou fazer teatro. Acho que se quiser pedir para Já terminou? Já? Então aí, terminando, a gente vai agora discutir sobre o desenho que vocês fizeram, tá bom? Então podem começar. Pode. Esse aqui é o sol, que representa a alegria, né? Luz, a sabedoria, o coração, o amor, o carinho, a fraternidade, a caridade, o passarinho, que eles precisam voar, né? Para conseguir as coisas. Uma casa, né, que é um teto, saber respeitar a natureza para colher frutos, né, um lago, para cuidar do meio ambiente. Esse aqui é um carro, para eles poderem se locomover. Aqui é um livro, porque todo pai, todo avô, todos os pais e avós, né, desejam que as crianças tenham educação, estudo, Sim. tenham uma profissão digna, né? Eu fiz aqui também que eles
pratiquem esporte, que esporte é qualidade de vida, é saúde, né? Então aqui foi basicamente o nosso sonho. Não, aqui também tem mais uma. É a inteligência artificial. Sim, claro. A inteligência artificial. Hoje em dia, né? Basicamente é isso. Que são os sonhos, né? Terminou aí, José, Carol? Sonhos, perfeito. Parabéns. Aqui, né, José, com base nos nossos sonhos, tanto o meu como o do José, a gente pensou em colocar essa criança aqui no parque, né, que é um local bem que remete à infância, né, que é essa cama, e ensina, assim, como se fosse um mapa mental na cabecinha da criança. Todos os sonhos que a gente quer para eles, a gente também quer que sejam sonhos deles, né. Então aqui a gente colocou os coisas primeiro. Então, a gente colocou o livrinho que remete à educação, estudo, que seja uma pessoa estudiosa, a lâmpada que remete à ideia, ser uma pessoa criativa, né? O coraçãozinho que representa amor, respeito, uma pessoa de respeito próximo, né? E a bola, a gente colocou a questão que o José falou do esporte, né? Que uma pessoa cuida da saúde, né? Perfeito. Aí tá fazendo segurança, né? Mora a família, né? É importante a gente criar memórias, né? Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Ele brincando também, né? Pensando, sonhando. E é importante também, né? Liberdade, né? Sim, próximo aqui, por segurança, né? É isso. Que lindo, obrigada. Perfeito. Muito bom. Vou guardar esses desenhos ou alguém vai querer levar para casa? Fazer sorteio. É sorteio. Vou guardar. Nós ainda temos viagem. Aqui lindo, nós vamos ainda tratar de mais um assunto e vai mexer de novo com a nossa. Vamos lidar com dois itens que são disciplina e a punição. Pega aí no caderninho de vocês, continuando. Página 14. A gente às vezes confunde muitas palavras com o sentido. Então, disciplina, a gente acha que é um X e não acaba sendo. É outra situação, como também a punição. Então, a gente acha que a gente está agindo com punição e não é. Então, a gente tem essas duas definições e a gente vai conversar sobre elas, tá bom? Vou fazer uma leitura sobre. Se alguém quiser conversar ou intervir, pode intervir, tá bom? Então, olha, definição de disciplina e punição. Disciplina é uma palavra antiga que significa ensinar. É baseada na ideia de que as crianças se saem melhor e se elas se sentem melhor. Disciplina tem o intuito de ensinar bons comportamentos no futuro. Punição é baseada na ideia de que a criança precisa se sentir pior, dor, vergonha, humilhação para aprender a se comportar. A punição tem o intuito de punir o mau comportamento que já passou. A disciplina ajuda as crianças a se acalmar, a aprender a resolver problemas, a aprender a lidar com a raiva, a aprender a ter autocontrole sobre as emoções, a aprender o comportamento que se espera delas, criar relações positivas com pais e cuidadores, concentrar no comportamento positivo esperado no futuro, entender o que é certo e que é errado. Ou seja, nós voltamos exatamente tudo que a gente já conversou durante hoje. Né? Tudo que a gente já está conversando, tudo que a gente está se encaixando, todas as nossas opiniões sobre, ela tem tudo a ver com essa definição de disciplina e agora com a de punição. Alguma dúvida? Alguém tem que intervir? Punição. Controla o comportamento por meio do poder e do medo. Ensina as crianças a esconder ou mentir sobre os erros e o mau comportamento. Essa criança a se comportar de certa maneira para evitar as consequências negativas, como apanhar. Concentra no comportamento negativo que já passou, faz com que as crianças queiram se afastar do que as pune.
Então, assim, temos que ter uma balança realmente para a gente ver o que a gente pode estar fazendo com essas crianças, né? E agora a gente vai fazer mais uma atividade, já está finalizando, tá, pessoal? Nós vamos ter uma atividade, pode ser feita em dupla, tá? E aí vocês vão expor a opinião de vocês. Pode escrever aqui atrás, se preferir, tá? Vocês querem fazer em dupla ou individual? Em dupla. Perfeito. Vamos ler juntos. Os cartões da caixa dos sonhos, os seus objetivos e os sonhos como guia para um pôster sobre o qual seria melhor estilo parental para vocês conversarem sobre. Então, pegou a caixinha de sonho, vou discutir aí a dúvida de vocês. Qual estilo parental no quadro é melhor para você agora? Vocês até já responderam, né? Ali. Qual estilo parental vai ajudar a atingir seus objetivos e sonhos em relação aos seus filhos? 3. Quais as tradições de famílias e crenças que você quer manter e ajudarão a ser melhor pai ou mãe para seu filho? Perfeito? Vamos responder atrás, né? Pode ser. Nas sessões anteriores também vocês podem estar refletindo sobre e colocar nesse momento também, tá, pessoal? Quais são as tradições de família e crenças
que você quer manter e te ajudando a ser melhor pai ou mãe para o seu filho. Crer em Deus, né? A tradição familiar, o caráter, virtudes, honestidade, tolerância, amoroso, carinhoso, trabalhador e educado. Perfeito. Alguém quer falar? Não, a nossa resultado. Nós estamos em grupo aqui. Carol? O nosso, a gente também colocou no primeiro, engajado, né? Sim. E no item 2, a gente colocou também engajado, porque eu acho que é o ideal que a gente pode ter, né? Ser o ideal mesmo. E no 3, com base nas experiências familiares, a gente escolheu levar as coisas boas, né? Das nossas experiências. Eu tive mais boas que ele, José teve mais boas mesmo. A gente colocou acolhedora, amorosa, ensinar as regras e os limites, aquilo que a gente aprendeu até agora. Responsabilidade, ter lazer em família, então levar mais as coisas boas como engajado. Perfeito. Gisele, Carol, Brilha, super perfeito. Vamos dar ainda a sequência aqui, ó, na punição. Uso da punição para disciplinar crianças. Perfeito? Sabemos que todos os estilos parentais têm um impacto sobre pensamentos, sentimentos, comportamentos das crianças pequenas e trata consequências para o resto da vida delas. Também sabemos que alguns pais somente usam bater, empurrar ou gritar quando os filhos fazem algo errado. Também sabemos que as crianças não são como adultos e ainda estão aprendendo e é normal fazerem coisas erradas. Gente, continuando, consequências do uso de punição para disciplinar crianças. Lembre-se, os participantes, que agora sabemos que todos os estilos parentais têm um impacto sobre os pensamentos, sentimentos, comportamento das crianças pequenas e trará consequências para o resto da vida delas. Também sabemos que alguns pais somente usam bater, empurrar ou gritar quando os filhos fazem algo errado. Também sabemos que as crianças não são como adultos e ainda estão aprendendo e é normal fazer coisas erradas. Pessoal, por que vocês acham que os pais usam esse tipo de técnicas duras? Às vezes os pais agem na raiva, assim, sabe? Com raiva e acabam descontando na criança. E a própria educação que eles tiveram, né? Influenciar muito, né? Mais severas, né? Sim, é muito difícil quebrar o ciclo. Sim, Você já viu? sim. Acho que é normal. Acho que não justificando, claro, mas... Não, sim. Eu acho que hoje em dia também tem um fator que eu acho que é fundamental, essa questão da punição na criança, né? Às vezes você tem um dia de trabalho muito cansativo, às vezes você foi desmotivado no trabalho, condução que atrasa, você chega em casa no seu limite de estresse, né? Normalmente você vai descontar essa angústia, essa fúria, né? Em cima das pessoas mais próximas de você, que às vezes é a sua esposa, ou o seu marido, os seus filhos, às vezes os netos, né? Os enteados. E isso eu acho que é um dos fatores hoje que mais está afetando, né? Nesse momento atual aqui, né? Perfeito. Então, só vou acrescentar, porque o que eles podem estar fazendo, né, para esse tipo de técnicas duras, os pais pensam que a punição vai parar ou mudar o mau comportamento, então puniu, vai achar que a criança não vai fazer mais aquilo e acaba gerando mais, né? E aí a criança começa a ficar mais violenta, Sim, começa a brigar na escola, Sim. até mesmo em casa, fica Com mais certeza. desobediente, As né? consequências, né? São as O consequências. castigo, eu acho que já é Ação muito mesmo. pressão. As consequências do uso de punição, né? Isso reflete muito na criança, principalmente fora de casa. Assim. A diferença da punição e do castigo é isso, né? A punição é enérgica, né? E a disciplina é diferente, né? Porque você vai educar a criança, né? A disciplina. E a punição, o castigo não, né? Você já vai ali
castiga ele, coloca no canto e faz. Com base em tudo que Isso você não vai ajudar falou, no crescimento da tudo criança. que você falou, a diferença de uma para outra que é isso também. E tem um fator também que quando você castiga, né, você está alimentando aquela negatividade ou daquela situação negativa para a criança, e isso fica muito vivenciado na cabeça, no pensamento da criança. Pode Né? botar sentimento de raiva, de vingança, de ódio na criança. Quando ela se tornar adulto, pode ser um péssimo pai. Quando você achar que está fazendo certo, você tem que ser incentivando ela a acreditar que aquela é a melhor solução para qualquer coisa. Exatamente. Até ela fazendo na vida, ela vai usar, às vezes, uma agressão, né, física. Aqui volta até naquela sessão que nós tivemos, não me recordo, da televisão, que a criança se manifesta e ela passa sentadinha, lembra daquela sessão? Contra 5. Isso, 5. Aí eles ficam assistindo uma auto na televisão e isso entra também, né? Entra porque eles estão aprendendo. Então, tudo que a gente vivenciou vai se retratando. Tudo que ela vivencia, tudo que ela vê, ela vai copiar, ela vai reproduzir, né? Então, se a disciplina do pai é bater, com certeza lá na frente ele vai fazer a mesma coisa. Porque como nós falamos, nós somos os exemplos, eles estão se espelhando. E os pais se esquecem que as crianças, que são crianças, não são como adultos, e porque alguns pais não conseguem controlar a sua própria raiva e a sua frustração. Então desconta naquela criança aquilo que é dele. Certo? E aí tem muito sentido, né? O encontro 3 que fala como controlar a raiva, né? E como entender a raiva da criança. Exatamente. Né? Porque é importante entender também, né, o seu limite, né? Sim, com certeza. A punição para ou muda o comportamento das crianças? O que vocês acham? A punição não para o comportamento da criança. Não para. Assim como, por exemplo, exemplos de pais que agridem muito, batem na criança, apronta, a criança está ali fazendo de novo. Então, Carol, entendo que bater não vai funcionar porque é como se não entra na cabeça da criança. Então, é muito difícil ter o diálogo, ter a disciplina, mas eu acho que é a melhor solução, porque você pode ser cansativo, mas eu já falei, continua insistindo, ela ainda está na fase de desenvolvimento, né? Então vai falando repetidas vezes que aí cria a questão do hábito, o que a gente falou. Exatamente. O hábito, ele entra na disciplina, eu acho que é muito isso. Porque se a criança vivencia esse hábito de violência negativo, lá na frente ela não vai conseguir se adequar na sociedade. Exatamente. Sim, como a Carol falou, por isso que eu falei do meu pai, que ele é meio fora da curva na época dele. Ele era muito a favor do diálogo, né? E não do castigo, né? Da punição. Mas o diálogo eu acho que é o que se encaixa, nem que seja 10 vezes necessário você conversar, mas eu acho que é importante. Com toda essa disciplina, A minha mãe comentava muito isso, porque eles moravam em fazenda, meu avô trabalhava na roça, tudo. Então às vezes eles puniam elas com o ferro o cabo do ferro de passar roupa, umas coisas bem que deixava marcas, né? Então deixava com medo, né? E isso foi até meio traumático, né? Principalmente na fase de criança. E ela tinha que levantar cedo para ir trabalhar na roça, ajudar, levar marmita, essas coisas. Ela falava que ela nunca Ela queria. foi para seguir outro caminho, né? Decidiu ser melhor, né? Exatamente. Essa mentalidade. Diga que vários cientistas que estudam crianças já comprovaram que a punição severa e frequente não é eficaz para mudar o comportamento de forma duradoura, pode parar o comportamento momentaneamente, mas não impedirá de ocorrer novamente, igual a gente já está falando. Faz os pais acreditar que devem repetir a punição porque parou o mau comportamento temporariamente. Forçar os pais a usar a punição e mais forte, já que as crianças se adaptam, ensina a criança o que não fazer, mas não o que fazer. Tem um efeito negativo nos pais, eles caem na armadilha de punição e tendem a aumentar sua frequência e severidade. Tem efeito negativo nas crianças.
certo? Deu para entender? Assimilaram bem essa sessão? Sim. Na realidade, ela é um resumo de tudo que a gente teve desde a primeira até agora, né? Trouxe um pouquinho da nossa vivência também, como todas as sessões, né? Faz a gente refletir sobre o que a gente faz e o que a gente pode não fazer mais, né? E se vir alguma balanceada, a gente reflete de novo para que a gente não siga nos erros, que não são erros, não é erros que a gente tem que usar a palavra, são vivências negativas, exato, Carol, exato, Carol. E é isso. Eu vou entregar para vocês as atividades e vou fazer um resuminho da sessão, tá bom? Vou perguntar para vocês aqui, quais são as 2 coisas, ferramentas que você aprendeu hoje que serão úteis para alcançar seus objetivos para seus filhos? De tudo que a gente viveu hoje aqui, o que vocês vão levar? Com certeza o entendimento da diferença, né? De punição com disciplina, porque eu acredito que as pessoas confundem muito. Sim. Muito. Eu acho que é infelizmente comum confundir a diferença do que é disciplinar e do que é castigo. Portanto, que eu sempre falo isso lá na casa dos meus pais, eles ficam bem centrados assim, me ouvindo falar, porque as pessoas realmente não entendem a diferença. Então eu acho muito interessante essa questão de saber, sabe? Claro. Sim. Como não podia faltar, nós vamos ter a nossa caixinha de sonho, tá? Aí vocês... E também tem a nossa tarefa de casa, tá? Eu vou ler, leia as definições de disciplina e punição. Disciplina ensina a criança os comportamentos positivos para o futuro. Punição enfatiza comportamentos negativos. Deixa eu lembrar aqui. Peraí, gente, deixa eu achar. Eu não tenho mais, Carol. Você pode ler o 2 já? Já. Tá aqui, ó. Pensou nisso 2 vezes na última semana e teve que lidar com o mau comportamento dos seus filhos e responda: qual foi o mau comportamento? Você disciplinou seus filhos ou você puniu seus filhos? E 3, explica as mudanças que quer fazer em seu estilo parental, qual tipo de pai ou mãe que você quer ser. Por exemplo, escreva se quer ser mais afetuoso, envolvido ou menos rigoroso e distante. Certo? Certo. Gente, vamos resumir então o que a gente teve hoje, tá? Então nós falamos de punição, de estilos parentais, de disciplina, de castigo, falamos de... que mais? Me ajudem. Falando dos estilos parentais, né? Os pais com autoridade, os permissivos, os autoritários, os ausentes. Vocês colocaram as suas posições mediante a isso, ao que vocês vivenciaram enquanto criança, né? A nossa diferença de disciplina e punição, que há e existe essa definição, né? Não vamos achar que não, mas existe sim essa definição e, se possível, a gente precisa estar dentro das regras, que é para que a gente não tenha surpresas no futuro com os nossos netos, filhos, enfim, né? A gente precisa realmente mudar alguns parâmetros nossos, né, para o nosso futuro e principal de tudo isso sempre é a criança. Então a gente tem que pensar neles. O que a gente já viveu ficou lá atrás, a gente não precisa estar retomando, mas em relação aos nossos netos e filhos, a gente precisa sim fazer de uma forma diferente. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa sobre o que a gente viveu hoje aqui no nosso encontro? Eu acho que assim, foi um encontro bem esclarecedor em termos do que é estilo parental, né? Muita gente não sabe o significado disso, né? E as consequências que esse estilo traz para a vida de uma pessoa, né? E também a importância do que é disciplina, do que é punição, né? Disciplina é quando você
orienta, quando você tem um diálogo, quando você tem os limites, né? E o castigo nunca é a melhor solução, no meu modo de entender, né? Para que você possa ter um crescimento como pessoa, como adolescente, né? Como na sua vida, né? Alguém mais? Para mim foi muito bom a questão da parentalidade, né? A gente refletiu bastante, fez a gente voltar no tempo, né? Para ter ali o que a gente pode melhorar no dia de hoje com relação ao que a gente recebeu, né? Dos nossos pais, que é a nossa base familiar. Então a gente sempre tem que estar procurando fazer uma avaliação, né? O que eu preciso melhorar mais para que meu filho possa aprender as disciplinas, ser uma criança mais responsável, amorosa, né? Então achei muito importante isso na aula de hoje. Os limites e as regras, né? Dentro da... o que a gente tinha antes e o que a gente é hoje para os nossos filhos, né? Então, assim, é muito esclarecedor, né? Seria muito bom que todas as famílias pudessem ter um curso assim. Perfeito. Né? Porque, que nem comentei da minha mãe. Minha mãe teve que fazer um curso de psicologia para ela entender. E esse curso aqui beneficia muitas famílias. Muitas. Né? E talvez a minha mãe tenha aprendido um pouco tarde. Ela conseguiu criar muitos netos do lado do meu irmão, mas o meu irmão tem assim um comportamento muito agressivo. Sim. Né? E assim, eu vejo que algumas coisas é da época da infância dele, que ele era realmente muito mais indisciplinado. E aí parece que é uma engrenagem que vai aumentando aquilo, né? Mas mesmo ele, eu acho que ele tenta corrigir algumas coisas, né? Mas que não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Mas vai conseguir. Eu sei, imagino. Alguém mais quer falar? Então, o resuminho de hoje que a gente aprendeu, as habilidades e disposições para ser melhor pais, que cada um tem um estilo parental que aprendam ou criaram com base nas suas experiências com seus pais quando eram crianças e como pais agora, os estilos parentais de um impacto nos comportamentos das crianças. Disciplina não é punição. Disciplina enfatiza os comportamentos positivos que se quer ter. Punição enfatiza os comportamentos negativos já ocorridos, e punição tem um impacto negativo nas crianças e nos pais. Para o nosso próximo encontro, nós vamos estar tratando de disciplina para comportamentos positivos. E aí a gente vai, nessa sessão 7, a gente finaliza os nossos 7 encontros. Eu quero de antemão agradecer imensamente por toda essa atenção, por todo esse carinho de hoje. Foi uma sessão bem produtiva. Vocês têm todo o meu carinho, contem comigo. Nós agradecemos muito. Muito obrigada mesmo, foi assim, incrível. Muito obrigada de todo o coração, viu? Vocês são muito especiais. Agradeço. Obrigada, viu?